Olá, gente! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a modelagem e o corte inspirados neste vestido da marca Carioca Farm. É um vestido de fácil feitio, mas que requer uma prática de costura, tanto na modelagem como na habilidade com as máquinas. É um vestido lindo e que dá um efeito muito bonito, principalmente para os dias de calor. Você vai precisar de papel para modelagem, molde base de saia, blusa e manga de tecido e no tamanho desejado, alfinetes, lápis e canetas, réguas e esquadros, cola, tesouras para papel e para tecido, fita métrica, 2,5 metros de viscose ou outro tecido com o mesmo caimento. Pegue o molde base da sua saia e transfira o desenho para outro papel. Lembre-se, siga o molde corretamente com o lápis, assim. Contorne o seu molde e coloque um pezinho que é para o papel não escorregar. Pronto, agora é só transferir todo o desenho para o seu outro papel. Agora você irá tirar duas medidas que serão fundamentais para o feitio da nossa saia. A primeira é a medida da lateral e a segunda é a medida do meio da saia. Então, meça o comprimento dessas duas medidas. Para não errar, posicione a fita métrica na sua cintura e meça até onde você quer que a sua saia vá, o comprimento da sua saia vá. Você irá aumentar no molde que você desenhou da sua saia a medida lateral e a medida do meio que você acabou de tirar. E logo após, você vai uni-las fazendo um risco que pegará da medida lateral à medida do meio, como mostra o desenho. É muito importante salientar que este é apenas um lado da sua saia e que a nossa saia terá 4 lados, 2 para cada banda do corpo, 2 para a frente e 2 para trás. E todos esses lados haverão costuras que ligam umas às outras, pois nós vamos passar a cordinha, né, entre essas costuras. Então, é uma saia com 4 costuras ao todo. Essa é a primeira alteração da saia. A seguir, eu vou mostrar para vocês quais foram todas as alterações na saia e tentar explicá-las uma por uma para que vocês entendam o processo. Foram as seguintes: nós tínhamos um tecido, nós tínhamos um molde de saia reta, ok? Aí a gente aumentou 3 centímetros na cintura. Por que nós aumentamos 3 centímetros na cintura? Porque são os 3 centímetros que vão fazer o acabamento das nossas cordinhas, né? Que a cordinha vai passar aqui dentro, ok? E eu fiz um evasê, olha. Porque se você analisar o molde, você vai ver o seguinte, que... Oh, meu Deus! Tem uma gatinha, adora ficar aqui na costura. Se você analisar o molde, você vai perceber o seguinte, que ele fica... normalzinho assim na cintura, ele não franze muito, mas embaixo ele dá uns canudinhos de franzido. Então, a gente vai conseguir esse canudinho assim, olha, abrindo a saia, transformando ela num evasê. Então, eu peguei em linha reta aqui na cintura, puxei, fiz uma abertura de 13 centímetros aqui e fiz a mesma coisa aqui. Seguindo o molde, vim, puxei, fiz uma abertura de 13 centímetros aqui. Então, eu segui o molde, apenas fiz uma abertura. Então, a gente não pode esquecer, aqui nós temos o nosso meio e aqui nós temos a nossa lateral. E sempre marque o fio do tecido, porque o fio do tecido é o que te orienta a cortar o tecido, tá ok? E aqui, gente, uma coisa, coloquei que nós vamos cortá-lo 4 vezes no tecido. Então, esse molde nós vamos cortar 4 vezes no tecido. E uma outra coisa interessante é a seguinte, ó. Quando a gente faz assim, olha,
e fica muito reto essa quina, costuma a roupa dar uma quina muito feia, né? Fica aquela quina feia, aquela roupa aberta. Então, a gente dá uma quebradinha na quina aqui, uma arredondada, tá? Aí eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar exatamente o nosso molde, ok? Então, tá bom. Oi, pessoal. Oi, pessoal, havia me esquecido. A nossa saia ainda não chegou ao final, porque nós temos o babado. E lá, quando a gente mediu a altura que nós queríamos, a gente mediu considerando o babado também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir o tamanho do babado que a gente quer. No caso, eu quero um babado de 11 centímetros e vou descontar aqui no molde, tá? Então, eu vim aqui, eu medi, ó. Eu medi 11 centímetros, tá vendo? 11 centímetros e fui fazendo o risco, acompanhando o molde. Então, aqui eu vou tirar 11 centímetros, que vai ser o meu babado, ok? Então, ó, vai ficar assim. Então, ficou assim, gente, saia, babado. Só que o nosso babado, ele não pode ficar assim não, ó, porque ele tem que ser bem maior que a saia, porque ele é franzido, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar este babado na hora que for cortar no tecido. Por quê? Como eu tenho um tecido aqui em casa que eu quero reaproveitar, então eu vou franzir o babado de acordo com a quantidade que o meu tecido permitir. Então eu vou cortar tudo e aí quando eu for cortar o babado, eu vou aumentar nas laterais do babado a quantidade que o meu tecido permitir, ok? Então, pra gente não esquecer, eu vou escrever aqui na lateral do meu babado, olha, aumentar. Então, ó, aumentar, né? Então, eu tenho que saber que eu preciso aumentar nas laterais do meu babado, tá? Porque depois ele vai franzir, ó, e vai encaixar aqui na minha saia. Lembrando que quanto maior, mais franzido o babado vai ficar. E não é só isso também. Na hora de cortar, a gente vai aumentar aqui, ó, 1 centímetro de costura. E aumentar aqui também, ó, 1 centímetro de costura. Sempre quando vier costura, a gente aumenta 1 centímetro, que é aonde a gente vai, ó, a gente vai costurar, né, ó. Você vai vir, você vai costurar, você vai passar a máquina. Então, esse pedacinho que você passa a máquina, você tá descontando ele, você tá perdendo ele, porque a roupa vira, ó, você perdeu um pedacinho, tá? Então, 1 centímetro, 1 centímetro. E aqui também a gente vai colocar 1 centímetro para nossa bainha, que a gente vai fazer uma bainha de lenço, tá? Então, ok. Agora sim nós temos final. Nossa saia, nosso babado. Lembrando que esse babado nós iremos aumentar na hora de cortar no tecido. Beleza. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa blusa, tá? Então, eu peguei o molde base da minha blusa, ok? E passei ele pro meu papel e agora eu vou fazer as alterações necessárias para ele se transformar na blusa do vestido que nós queremos fazer, ok? Então, as alterações serão as seguintes. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu medi a altura que eu quero a minha blusa. Então, como essa aí do vídeo, ela tá bem abaixo da linha do seio, né? Eu medi, mas eu acrescentei aí alguns centímetros, porque ela vai franzir, né? Então, ela tem que ser maior para ela franzir e dar aquele caimento. Então, eu quero que a altura da minha blusa tenha 34 centímetros. Então, eu vou tirar essa parte aqui, ok? Ó, vou tirar essa parte aqui. Aí, o próximo passo foi decidir aonde eu queria o meu decote. Esse decote aqui, olha, tá pegando bem no ossinho do meu pescoço. Então, eu medi até onde eu queria. Eu queria descer 9 centímetros do meu decote. Então, eu medi 9 centímetros, né? Fiz um pontinho e refiz o meu decote. E já perdendo um pouquinho do ombro, porque eu não quero esse ombro todo desse tamanho. Então, eu tirei um pouquinho do ombro e já vim fazendo a curvinha do decote, tá? Ó. Fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, né? E pronto. Aqui, ó, ele tinha ficado dando essa ponta pra cá, então eu puxei e fiz o meu decote, tá? Assim, ok? Então, agora tá valendo esse desenho aqui. Aí, vamos para a próxima etapa. Importante que eu não falei é o seguinte, no molde da farda, né, ele tem uma abertura aqui, ó. Ele tem uma aberturinha aqui, ó. Tá?
que aí você prega 2 ilhós aqui, 2 ilhós e passa a cordinha. Só que eu optei por não fazer essa abertura. Por quê? Porque eu estou achando que ele está com cordinhas demais. Vocês vão ver que as cordas que ficam nas laterais, elas são bem longas. Então, esteticamente, eu prefiro sem as cordinhas daqui de cima. Então, eu vou fazer o meu sem as cordinhas aqui de cima, tá bom? Então, ó, o que que nós vamos fazer agora nessa blusa para ficar o nosso molde final da nossa blusa? A gente já pôs onde nós queríamos a altura dela e nós já arrumamos o decote dela. Só que a nossa blusa é franzidinha. As cordinhas vão franzir a blusa. Então, é bonitinho ela ficar bem franzida. Então, a gente vai aumentar, tá? Tanto nessa aqui, tanto aqui. Nós vamos aumentar. Então, a gente vem, ó. Aí, ó, eu vou desenhar pra vocês entenderem, tá? Então, a gente vai aumentar a parte de baixo, tá? Isso aqui a gente não vai mexer, não. A gente vai mexer aqui embaixo, porque a gente quer que ela franze embaixo, ok? Então, eu vou fazer e vou voltar aqui pra explicar pra vocês. Olha aí, pessoal, no fim das contas, nós vamos ter a nossa blusa assim, ok? Como eu falei, a gente não aumenta aqui, não. A gente vai vir aumentando até a abertura que a gente queria, porque nós queremos que ela franze aqui, né? Então, aqui. E lembrando que essa blusa, ela vai ter uma costura aqui no meio, porque nós queremos passar a cordinha, né? E aqui também ela vai ter a costura na lateral. Aí, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar aqui, ó, vamos aproveitar isso aqui que eu já tinha pegado para fazer o acabamento da nossa cordinha, ok? Então, ó, nós vamos aumentar e seguir o risco e seguir o risco, tá ok? Então, aqui, ó, nós aumentamos, porque a altura da nossa blusa é essa, só que aqui nós vamos fazer o acabamento que vai passar a nossa cordinha, tá bom? Se você achar que o acabamento tá ficando muito grande, à medida que for fazendo, aí a gente diminui, tá? Pra cordinha fininha passar aqui, ok? Mas como eu sempre, né, o meu bordão de costura é melhor sobrar do que faltar, porque se sobrar você pode tirar. Agora, se faltar, fica muito difícil fazer um emendo aí pra roupa ficar legal. Então, essa aí é o nosso molde da blusa, nosso molde final da blusa. Vou cortar aí. Bom, pessoal, agora a gente vai montar as costas da nossa blusa, ok? O que vai servir de base para as costas da nossa blusa será a frente da nossa blusa. Então, aqui eu fiz o molde base das costas. Ah, eu não posso usar... Aí você deve se perguntar, né? Ah, eu não posso usar o mesmo molde da frente para ser as costas? Não pode, gente, porque, olha, a cava das costas e da frente, elas têm uma abertura diferente. A frente vai ser sempre mais cavada. E as costas, ela tem um aumento aqui, porque o ombro, ele cai pra frente, beleza? E o decote também da frente, ele vai ser sempre maior do que, menos cavado do que o decote da frente. Então, só que, o que tem que ser igual? Essa parte aqui da costa é diferente. Mas o nosso meio, ele tem que ser exatamente igual. O nosso meio, o nosso tamanho, ele vai ter que ser exatamente igual, né? Porque isso vai costurar com isso, ok? Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar e nós vamos desenhar ela aqui, todas as alterações que nós fizemos, iguais, e nós só vamos subir aqui no decote. Vou fazer e já vim mostrar pra vocês. Olha aí, gente, essa é as nossas costas, ok? Aí você confere, ó, se ficou do mesmo tamanho. Aqui com aqui, tá vendo? Tem que ficar do mesmo tamanho. Essa parte aqui, ó, aqui com aqui não tem que ficar do mesmo tamanho não, porque o nosso decote aqui é muito mais cavado. Olha como é que ficou o nosso decote aqui. Eu desci, ó, 4 dedos do decote aqui. Agora, o ombro tem que coincidir também, ó. Esse ombro tem que ficar igualzinho esse aqui, ó. Tá vendo? Eles têm que juntar um com o outro, não pode sobrar nem de um nem de outro. Então, nós arrumamos os ombros e as laterais. Elas conferem, estão iguais? Ok, então agora nós temos as nossas costas e nós temos a nossa frente. Agora a gente vai fazer a nossa manga. Gente, agora nós vamos fazer a nossa manga. O que eu fiz? Eu peguei o molde base de manga, passei pro meu papel. E agora, a gente vai construir uma manga que nós chamamos ela de manga godê, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é recortar essa manga aqui,
que a gente acabou de fazer. Nós vamos recortá-la, tá? No papel. E depois nós vamos abri-la. Nós vamos recortar, para depois ela abrir e se transformar no godê que a gente quer. Vou fazer para vocês verem. Pessoal, olha só, para fazer a nossa manga godê, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu peguei o molde da manga, né? Da manga base, esse é o molde base da manga para fazer a nossa blusa lá. A gente vai transformar ele nessa manga aqui, olha, nessa godê sem franzido. A gente não quer essa, a gente quer essa. Aí, o que a gente vai fazer, olha, nós vamos, né, colar em outra folha não, porque a gente já tem a nossa... Aliás, nós vamos colar em outra folha assim, tá? Desculpa. A gente vai colar. Só que antes antes de colar, nós vamos dividir ela em 7 partes iguais. E vamos cortar as partes iguais até na pontinha. E aí, depois a gente vai colar ela na folha de papel e vai abrir de 2 a 3 centímetros, ok? Seguindo a altura que a gente quer da nossa manga. Então, agora eu vou dividir ela em 7 partes iguais, tá? Galera, a minha manga, na medida da minha manga, deu pra dividir em 9 partes iguais, ok? Então, ao invés de 7, eu fiz em 9 partes. Isso não tem problema, ok? O que importa é você dividir pra gente abrir e ela se transformar em godê. Então, agora a gente vai fazer a nossa saia ficar a nossa manga, não é saia, é manga, virar uma manga godê. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai cortar, vou filmar pra vocês, tá? Pera aí. Olha, galera, a gente dividiu a nossa manga. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar essas divisões até aqui em cima. Não é tirar tudo, não, ó. Você vem, ó. Tá vendo? Ó, corta até aqui em cima. E assim sucessivamente. Ó, a nossa manga tem que ter ficado assim, ó. Tá? Ok, já? Assim, ó. Pessoal, ó, então o que eu tô fazendo? Já colei aqui. Colei minha primeira parte acompanhando o fio reto do papel. Aí eu medi 2 centímetros. Colei. Aí assim sucessivamente, ó. Vou medir mais 2 centímetros de abertura aqui, ó. 2 centímetros. Pus um pouquinho de cola, vou vir e vou colar, ok? Pra montar a minha, ó. Aí aqui em cima também eu passo a cola pra ficar direitinho. Fazer mais uma vez, 2 centímetros. Colei. Vem aqui também, passa minha cola aqui em cima, tá? Vamos continuar. 2 centímetros. E colei. Virando. Ó, essa parte aqui de cima não pode ficar prejudicada não. Ela tem que estar mesmo do desenho. Que é ela que vai entrar na sua cava, ok? Ela não pode estar aumentada. Então, essa parte aqui. Esse franguinho aqui do lado não tem problema não, tá? Essa parte aqui que não pode ficar danificada nem comida nem nada. Então, vamos aumentar mais 2 centímetros aqui, ó. E, ó, virar pra vocês verem. Mais 2 centímetros e colar. Vamos assim, colar 2 centímetros. Opa. Aí, ó, cuidado, tá? Tinha feito do lado contrário, ó. Tudo bem, já resolvi. Colar e colar aqui em cima também, tá bom? Agora, vamos de 2 centímetros aqui. E vou passar a cola, vir com minha manga e cola, ok? Não posso estragar essa parte aqui de cima. Então, colei, ok? Agora, eu vou medir mais 2 centímetros aqui e colar. Ah, vocês devem estar se perguntando, mas isso é tão trabalhoso, vale a pena? Eu não posso só fazer uma abertura lá no meu tecido? Olha, gente, eu falei pra vocês no primeiro vídeo, né, do curso que eu tô dando, não sei se vocês assistiram, sobre corte, costura e modelagem. A parte importante, né, a mais importante da nossa roupa é a modelagem. Então,
se você... Remodelagem não combina com preguiça, né? Então, ó, o que a gente vai ter? Vale a pena você se dedicar e fazer uma modelagem, tá vendo, ó? Olha aí, gente, assim que tem que ficar a sua manga. Reto aqui, acompanhou o fio, tá vendo? Agora a gente tem uma manga godê. Só que não acaba por aí, não. Nós vamos aumentar o comprimento dessa manga, ok? Então, para isso, a gente vai medir, né, a quantidade que a gente quer, de comprimento que a gente quer da nossa manga. Pessoal, então olha só, eu medi o quanto que eu queria aumentar a manga no molde do vestido oficial, né? Ela é um pouquinho abaixo do cotovelo, então eu medi e deu 34 centímetros que eu quero de comprimento na minha manga. Então eu aumentei lá, aumentei cá e juntei fazendo este godê. Só que ainda assim ele não tá bom. Aí eu vou cortar a manga e depois eu vou acertar esse godê aqui, beleza? Prontinho, gente, ó, nossa manga vai ficar assim. Esse é o molde final da nossa manga, tá? Sempre escreva, ó, frente e costas. Se você perder onde que tá a frente e a costa, é muito simples. A frente é a parte mais cavada e a costa é a parte menos cavada. Então, ó, nós fizemos a modelagem da nossa manga godê, ok? Ó, uma dica importante de costura é não jogue seus moldes fora, né? Guarde, escreva aí manga godê, guarde na sua caixinha de molde e você vai ter sempre o quê? Você vai ter sempre, quando você precisar de costurar outra manga godê, você tem ela lá, pronta para você costurar. Bom, pessoal, agora nós vamos passar para o corte. O tecido que eu escolhi é uma viscose. Eu dobrei ela ao meio, né? Coloquei os alfinetes nas auréolas do tecido, que é para a viscose escorregue. Então, para eu garantir que ela não escorregue, eu prendi as auréolas com alfinetes. E nessa primeira filmagem, eu pensei que eu tivesse que fazer uma alteração na manga, porque eu pensei que o tecido não ia dar para cortar tudo que eu precisava, porque como esse tecido eu não comprei para fazer esse vestido. Esse tecido eu só tinha 2 metros de pano que eu já tinha aqui na minha casa. Então, por isso que eu peço no início do vídeo para vocês comprarem 2,5 metros de tecido. Então, eu pensei que eu teria que diminuir a minha manga. Porém, quando eu cortei a primeira parte da saia, eu percebi que dava para cortar tudo, que eu vou mostrar para vocês no vídeo a seguir, ok? Então, galera, depois que eu tirei a primeira parte da saia que tava ali, aí eu percebi que dava sim pra eu manter a minha manga do mesmo jeito. Então, como que eu vou fazer? Olha, eu vou cortar as costas assim, vou cortar a frente assim, vou cortar a saia, né? Dessa forma, porque não tem problema eu cortar a saia de cabeça pra baixo, porque a estampa, ela não tem lado, né? Ela dá pra ser tanto de cabeça pra baixo quanto de cabeça pra cima. E aí, a minha manga vai permanecer aqui. Nesse espaço aqui, olha, eu vou tirar o viés de acabamento da minha roupa, tá? Que o decote nosso vai ser acabamento com viés. E nesse espaço aqui, olha, que vai sobrar, esse espaço aqui, eu vou cortar ele pra fazer as cordinhas. Mas ainda assim, ele tá pequeno. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou emendar as cordinhas, tá? Então, a gente vai precisar de 2 cordinhas, só que são cordonas, né? Porque são cordinhas enormes. Então, eu vou cortar e vou remendar e ver se sobra algum pouquinho lá onde eu vou tirar o viés também pra remendar. Então, agora eu vou terminar de cortar e vou mostrar as peças que nós ficamos. Pronto, gente, terminei de cortar, então, coloquei todas as peças aqui que eu cortei pra vocês. Então, ó, separei aqui o que sobrou do tecido pra gente fazer tanto o viés quanto as nossas cordinhas. Essas 4 partes aqui são os babados. Uma coisa que é importante dizer é que isso vai dar diferença no nosso resultado final. Porque como o meu pano era pouco, eu vou franzir o babado pouco. Então, o vestido da Farm, que a gente tá se inspirando, ele é bem mais franzido. Então, com certeza, eles devem ter cortado o dobro desse babado para cada babado, né? Aí, você pode fazer aí o seu cortando mais na extensão da largura do seu babado. Aliás, no comprimento do seu babado. A largura permanece 11. Aqui nós temos 2 mangas, ficaram as mangas. Nós temos 4 partes da saia, então 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos a nossa frente e aqui nós temos a nossa costa.
Depois que eu cortei, eu percebi o seguinte, que o nosso decote ficou muito fechado, então eu vou abri-lo, tá? Mas como que eu abro o decote? Eu não vou tirar no ombro, porque o ombro já tá igualzinho das costas e eu quero permanecer que ele fique desse tamanho. Então, eu começo daqui, eu abro o tanto que eu quero e morro aqui, beleza? Mas isso eu vou fazer depois que eu já tiver fechado na costura e olhado no meu corpo. E aí, eu coloco no meu corpo a quantidade que eu quero abrir esse decote, tá? Costura é muito isso, viu, gente? A gente fecha, a gente olha no corpo como que tá ficando. Muitas vezes você começa com a ideia de um projeto, mas você vê que você pode fazer mais coisas no seu corpo com ele. Então, assim ficou as nossas peças depois de cortar. Nós temos todo o vestido aqui. Aí agora a gente vai passar pro vídeo de costura, tá? Então, eu vou dividir em 2 vídeos, como eu falei pra vocês, pra não ficar muito grande. E é isso.